Olá, amigas e amigos. Estamos de volta em mais um podcast, sempre com um convidado ou uma convidada especial. Hoje, nós temos aqui o presidente da CODEM, amigo que posso considerar, Lédio Costa. Claro. Lédio, muito obrigado pelo aceite do convite. Estamos aí num momento importante da discussão sobre a cidade de Belém e você é presidente de um importante órgão da prefeitura que é a CODEM. Me fala um pouco quem é o Lédio e como é que o Lédio chegou na CODEM. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no teu podcast, que é um espaço de visibilidade importante das redes, que busca fazer um debate programático, um conteúdo sempre atual, preocupado com as questões sociais e, no geral, as questões do Brasil, do mundo, do Estado e da nossa cidade. Eu sou Lédio Costa, engenheiro agrônomo de formação. Eu sou técnico em agropecuária, na verdade, de formação, depois engenheiro agrônomo, especialista em agroecologia, mestre em gestão pública e agora doutorando em meio ambiente pela Universidade Federal do Pará. Nasci em Tucuruí, sou impactado pela hidrelétrica, oriundo também das beiras dos rios, como um bom amazônida. E em 2006, chego à SPU por concurso público, sou servidor efetivo do Ministério até então do Planejamento. Então, hoje sou servidor público efetivo da SPU, desde 2006. E aprendi um pouco sobre a regularização fundiária, inicialmente das áreas federais. Ajudei... Aí, desculpa, aí você está sendo modesto, né? Aprendi um pouco. De lá para cá, na verdade, eu acho que um dos principais nomes dentro dessa área que é o teu, né? A gente desenvolveu um trabalho muito profícuo, né, com o Newton Miranda, à frente ainda. Saudoso Newton. Nosso saudoso Newton foi quem me filiou ao meu partido, ao PCdoB, e desenvolvemos um grande trabalho. Esse trabalho foi premiado nacionalmente com as populações ribeirinhas, garantindo um documento que dá a segurança jurídica da posse dessas áreas ribeirinhas, que secularmente ocupavam as beiras dos rios e ilhas da Amazônia e do Brasil sem nenhuma segurança. E por não ter segurança, eram objeto de especulação pelos chamados patrões, que cobravam, inclusive, meia para essas pessoas, né? Ou seja, metade do que produziam, eles eram obrigados a dar... Uma grilagem, né? Uma grilagem, né? Na verdade, assim, eles eram espoliados, literalmente, explorados, e eles eram, então, ali, obrigados a dar metade do que produziam naquelas áreas públicas, áreas federais, para quem se dizia patrão. Esses casos eram muito comuns no Marajó. Era um feudalismo, né? Era um feudalismo. Na verdade, a expressão mais correta era um feudalismo. E isso incomodou muito o Newton, em pleno governo Lula, e nós, então, desenvolvemos um maior programa de regularização fundiária rural para as populações ribeirinhas, que foi ali os termos de autorização de uso sustentáveis para a população ribeirinha. Não chega a ser um título, mas é... Não chega a ser um documento de propriedade, como hoje é dado em Belém, porque nas áreas públicas federais o regramento é diferente. Por se tratar de ilhas fluviais com fluência de maré, a ilha é da propriedade da União. E aí nas áreas de várzea aqui, Jimmy, é entendido como área de uso comum do povo, leito do rio. Assim como é a rua, assim como é a praça, é a várzea. Então, tu não pode ter a propriedade privada, tu pode ter um termo de autorização de uso, tu pode até ter uma concessão do direito real de uso. É o máximo que se pode nesses ambientes. Então, a União passou a dar esse termo de autorização de uso. Foram mais de 50 mil termos de autorização de uso dados aqui na nossa região, no estado do Pará. Isso aí rendeu à SPU um título nacional de uma das melhores inovações da gestão pública, uma das ações que deu uma referência no Brasil inteiro. E isso foi replicado para toda a Amazônia, e esse hoje, que nasce aqui em Belém do Pará, nasce no Pará, hoje é usado no Brasil inteiro como referência para a garantia de direitos de povos e comunidades tradicionais. E nesse caminho, eu saio candidato a deputado estadual em 2014, né? Sem ter sido candidato nem a síndico de condomínio, a nada, nunca, nada. E o povo do Pará nos deu a confiança de um mandato pelo PCdoB de deputado estadual, desenvolvemos um mandato programático, tentamos a reeleição, nosso partido não conseguiu fazer o coeficiente eleitoral em 2018, e aí fui candidato a prefeito em 2016, nesse intervalo, e ainda estamos aqui hoje, ajudamos a construir o programa do prefeito Edmilson, então candidato, e Edmilson fez um compromisso
com Belém, de desenvolver um grande projeto de regularização fundiária se eleito fosse. E foi o que aconteceu. Ele foi eleito e nos convidou para coordenar essa companhia de desenvolvimento das áreas metropolitanas de Belém, que é a CODEM, que é onde nós estamos hoje desenvolvendo esse programa de regularização fundiária. Trabalhamos muito na zona rural, com as populações ribeirinhas, e hoje estamos desenvolvendo o maior programa de regularização fundiária da Amazônia, que é o programa Terra da Gente. Mais do que de Ananindeua, Ananindeua também coloca como... Eu tenho conversado com o Alexandre. A gente tem Alexandre é secretário de Habitação, que é lá, a regularização fundiária é lá. Eles têm uma diferença metodológica, e é um bom programa de Ananindeua, não tenha dúvida, eles avançam bastante. Mas te garanto que tem um ajuste metodológico nosso. E Belém, sim, certamente, é um grande programa, uma referência para a Amazônia. Não é à toa que o Ministério das Cidades adotou como referência para o Brasil, dado a assertividade desse programa de regularização fundiária, que já passa de 16 mil certidões de propriedade, todas registradas em cartório, na mão do nosso povo de Belém. Nós vamos bater mais de 20 mil até o final do ano. Legal. Lélio, o nome do podcast é Podercast. Inevitavelmente, a gente tem aqui a política que corre nas nossas veias, né? E recentemente, muito recentemente, nós percebemos aí uma ofensiva política contra a gestão municipal, depois aí do anúncio de que o MDB já não estaria mais na base, digamos, de apoio à reeleição do Edmilson. E por conta disso surgem notícias e que te atingem de cheio a tua área, né, obviamente, e tu gravas um vídeo, inclusive vamos mostrar ele aqui agora, onde tu te envolve ali da população atingida pelo programa da prefeitura que cria essa titularidade para essas áreas, né, principalmente áreas de baixada, e defende ali o programa e coloca ali interesses ocultos ou escusos de tentarem difamar o programa como se ele tivesse erros, né? Porque ele foi denunciado, inclusive, o hoje representante da SPU formalizou uma denúncia, né? Inclusive, não é uma denúncia contra ti nem contra a CODEM, mas contra um funcionário da SPU que teria, né, tomado uma iniciativa que não é irregular. É isso que ele cita no documento. Eu quero que tu possa te comunicar agora com nossos ouvintes, né, para deixar aí a tua versão sobre esse fato que foi narrado aí pelos veículos de imprensa, sobretudo do sistema RBA. Bom, primeiro, que o programa Terra da Gente é um programa baseado na lei federal. Qual é a lei? A Lei 13.465 de 2017, que estabelece a nova regra de regularização fundiária para o Brasil. Em 2018, ele foi regulamentado pelo Decreto-Lei 9310 de 2018. E nós fizemos a nossa lei municipal de regularização fundiária baseada no na lei federal e no decreto federal. Os municípios passam a ter protagonismo sobre as ações de regularização fundiária. Porque o que aconteceu? É bom fazer uma memória disso. Em 88, com a nossa Constituição Cidadã, ela estabelece a moradia como direito fundamental, onde está artigo 6º da Constituição. A moradia é um direito fundamental. Negado em vários... Infelizmente, às vezes é negado, mas está lá como direito fundamental. E dever do Estado. STF garantindo o direito fundamental, a moradia. E a moradia como direito fundamental, ela só é exercida de forma plena se ela for segura do ponto de vista jurídico, do seu exercício da propriedade plena desse direito à moradia. Uma moradia insegura, uma posse insegura, é objeto de especulação, é objeto de reintegração de posse, é objeto de fragilidade. Ou seja, nós precisamos garantir a propriedade a quem mais precisa dessas moradias. E a Constituição, ela fala muito claramente que a propriedade precisa cumprir uma função social. O direito ao cumprimento da função social, o Estado tem que buscar cuidar desse cumprimento, garantindo a segurança jurídica dessa moradia para quem mais precisa. O Estatuto da Cidade, que ele nasce em 2001, para regulamentar esses dispositivos constitucionais que não estão claros, ele tentou garantir
alguns instrumentos para garantir essa segurança jurídica da propriedade. Não logrou êxito. Em 2016, uma medida provisória virou lei em 2017 que trouxe esse novo regramento. Essa nova regra de regularização fundiária, ela veio facilitar o acesso à propriedade para essas populações de baixa renda, desde que o poder público tenha esse compromisso. E em Belém, assim o fizemos. Toda a legislação do município de Belém está coadunada, está precisa em acordo com essa legislação federal. E nós aqui em Belém sabemos que a cidade de Belém é uma cidade que hoje tem quase 1,5 milhão de pessoas, segundo o último censo, 1.436.000 pessoas, morando em mais ou menos 530 mil imóveis. Destes, 320 mil são moradias propriamente ditas e 60% do nosso território não tem a segurança jurídica das suas propriedades. Ou seja, eu estou falando aí que nós temos mais ou menos 200 mil imóveis, moradias populares, que não têm segurança jurídica da propriedade. Segundo o Mapa Biomas, 55,5% dos imóveis de Belém são considerados precários do ponto de vista do padrão construtivo. Praticamente é mais ou menos o que a última pesquisa realizada por um instituto, que agora eu não lembro o nome, coloca como área de favela. Né? Área de favelas, tá? São ocupações em favelas. Mais da metade de Belém está então, dentro desse padrão áreas. Construtivo e regulado do ponto de vista fundiário. Ou seja, as ações de regularização fundiária são determinantes. Nós que haja mudanças dentro desses... Nesse padrão, dessa segurança jurídica. O IPEA, recentemente, disse o seguinte: o Brasil precisa investir em regularização fundiária. Por quê? Porque ele correlacionou a regularização fundiária com o incremento na renda das famílias. Ele diz o seguinte, que se o Brasil investir em regularização fundiária, eu posso ter um acréscimo na renda na ordem de 2,4%, na renda das famílias do Brasil. E na economia global, quase 300 bilhões de reais de acréscimo. Ou seja, investir em regularização fundiária é fundamental. E assim o fizemos a partir de 2021. Mas nós somos aí, de tempo em tempo, vamos disputando as eleições, é normal isso. E mais recentemente, sim, a SPU, de forma estranha, emitiu um parecer sinalizando paralisar as ações de regularização fundiária em Belém. Tá? Isso foi realmente preocupante. Por quê? Porque nós cumprimos todo o regramento da legislação. Inclusive, tivemos um não óbice de ações de regularização fundiária, até mesmo sobre as áreas da União, que estão em Belém. Que é um outro problema, um problema à parte, porque existe uma ação judicial sobre essas áreas, porque a matrícula, o registro das áreas em Belém está em nome da Prefeitura. A União tem a projeção dos chamados terrenos de marinha sobre Belém, mas esses terrenos de marinha não estão registrados na matrícula da cidade. Então, para o cartório em si, o que tem registro é do município de Belém, é a matrícula registrada no município de Belém, principalmente dessa chamada primeira légua patrimonial. Então não existe nenhuma irregularidade, né? Não existe nenhuma irregularidade. Nós cumprimos o rito legal. Mas a gente sabe que a sensibilidade desse período, ele traz esse tipo de dicotomia, de incongruência. Mas esse assunto, inclusive, está sendo tratado pela Secretaria Nacional do Patrimônio da União. O secretário nacional já subiu, a ministra já está cuidando desse assunto, já está preocupada, obviamente preocupada, não à toa, porque nós temos um alinhamento com o governo Lula. A Prefeitura de Belém... Não está sendo nada feito em descompasso. Não, né, nós temos alinhamento com o governo federal. Nós temos uma parceria com o nosso governo que nós ajudamos a eleger. O governo Lula, um presidente eleito democraticamente de um campo popular, que nós o apoiamos e estamos em consonância com esse trabalho. E daqui a algumas semanas, acredito que nós vamos assinar, inclusive, um acordo de cooperação técnica entre a SPU e Prefeitura de Belém, coordenada nacionalmente por essa equipe da SPU que está tratando. Talvez, inclusive, essa semana o prefeito se encontre com a ministra, está tentando um encontro com a ministra, ou um encontro lá na SPU Nacional, para poder fazer esse encontro e fazer as tratativas finais desses parâmetros em torno desse acordo de cooperação técnica. É bom que se diga que nós cumprimos todos os ritos da lei, inclusive notificamos à época a SPU
para a manifestação sobre as ações de regularização fundiária, como diz a legislação. A SPU, inclusive, perdeu o prazo, não se manifestou, e aí seguimos tranquilamente com as ações de regularização fundiária. Eu quero afirmar para você que está nos ouvindo agora e nos assistindo, todos os títulos dados pela Prefeitura de Belém são registrados em cartório. Todos. O prefeito Edmilson Rodrigues não entrega nenhuma certidão sem registro em cartório. E todos estão legitimados pelo oficial de registro de imóveis, dos 3 oficiais de registro de imóveis de Belém. Eu sei que tu és um gestor público muito ético e, ao mesmo tempo, reservado, mas eu, como jornalista, sou obrigado a comentar sobre isso, né? Tu fizeste uma fala que eu achei uma fala incisiva, né? Por isso que te convidei para a gente tratar sobre isso, e sobre a possibilidade de uma deputada federal estar por trás dessa tentativa aí de criar um embaraço. Nós não vamos citar o nome da deputada, mas o atual superintendente do Patrimônio da União no estado do Pará foi até um dia desse assessor de gabinete dela, né? Assumiu agora no governo Lula, provavelmente indicada por ela, pelo MDB. Essa ação, ela tem alguma coisa a ver com interesses também da especulação imobiliária? Olha, é uma ação que nos preocupa, né? Nos preocupa de maneira geral, porque, veja... Porque quando na tua fala tu disseste que tu estavas ali para defender o interesse dos menos favorecidos. Porque, historicamente, Belém, quem tem dinheiro em Belém, garante a sua regularização fundiária, banca, paga advogado, paga escritórios paga o cartório, agremessura, cartografia, assistentes sociais, faz a sua instrução, que é caro. Para você ter uma noção, o custo médio de uma pessoa que queira fazer uma regularização fundiária de imóvel é entre 30 e 40 mil reais. Imagina. É caro. As pessoas você não têm nem condição. Para fazer uma casa de alvenaria, né? Não tem condição. Deixa eu te dar um dado que é importante você que está nos assistindo agora saber o seguinte. A irregularidade fundiária em Belém, ela sobretudo atinge as mulheres. 80% do público que recebe o título de propriedade dado pelo município de Belém são mulheres, chefe de famílias, mães solos, são mulheres, 80%. 78% são pretas e pardas. 92% ganham até 2 salários mínimos e ocupam a periferia de Belém. Ou seja, a informalidade fundiária, ela tem gênero, ela tem cor, ela tem classe social e ela tem território definido. É esse público que não tem como pagar 30, 40 mil reais, que está sendo beneficiado pelo Programa de Regularização Fundiária de Belém. Quando chega alguma coisa que vai barrar o acesso a esse direito, é de indignar qualquer pessoa. Eu, como cidadão, fiquei muito indignado, principalmente de um ato que parte da estrutura de um governo que nós ajudamos a eleger. E aí chamou nossa atenção. E mais, atrelado a isso, mães começaram a ter agonias, angústias, porque viveram isso no passado recente, da falta de política pública que garantisse o acesso à moradia. E hoje, a moradia tem um projeto habitacional em Belém nessas áreas que estão sendo valorizadas. Você que mora em Belém, conhece ali o Jurunas, a Bernardo Saião, que está sendo duplicada, e vai ser duplicada completamente. Existem projetos habitacionais ali conduzidos pelo Promabem. Existe um projeto habitacional ali na área do Portal da Amazônia, que antigamente foi da Cata, e nós conseguimos colocar essa área em nome da Prefeitura de Belém, e hoje está à disposição de um projeto habitacional que vai ser construído ali 574 apartamentos para a nossa população, que foi, inclusive, expulsa daquelas áreas quando começou a obra do Portal da Amazônia. Você que vive até hoje daqueles auxílio moradia, né? Exatamente, aluguel, auxílio aluguel. Isso. Você que mora ali no Jurunas sabe, quando a Prefeitura de Belém, ainda no governo do Ciomar, começou aquela intervenção, muitos foram expulsos daquelas áreas, vieram morar
em Marituba, em Ananindeua, em Santa Isabel. Algumas indenizações foram pagas a custo de R$3.000, R$4.000, R$5.000. Por quê? Porque não dá para comprar nada. Porque eles não tinham a propriedade, eles não tinham documento de propriedade, eles eram indenizados pela benfeitoria da moradia. E a moradia era feita em cima da vala. Então era só telha, uma madeira, as pessoas pegavam aquela indenização e iam embora. Algumas, inclusive, morreram, tiveram um pico de pressão, AVC. Uma expulsão mesmo, expulsão, né? Um êxodo. Né? Uma expulsão, ou seja... O êxodo urbano. O êxodo urbano. A prefeitura recebe o dinheiro para a infraestrutura, a área é valorizada e os pobres não podem ficar ocupando esses espaços. É um absurdo. O prefeito Edmilson Rodrigues está invertendo essa lógica, colocando um projeto habitacional popular numa área chamada nobre hoje, por fruto de um investimento público. Ele está realmente fazendo uma reparação histórica. E há muita vontade política de fazer, porque se você puder ir lá no Portal da Amazônia hoje, você vai ver um loteamento colado nesse futuro conjunto habitacional, loteamento, onde o lote, em média, é R$3 milhões. O lote é R$3 milhões. 2.700.000, 3 milhões... Lotes de 50 lote de 450 metros quadrados, né? Ou seja, é muito dinheiro. Nunca os trabalhadores... Na beira do rio, né? Quem não quer viver Os trabalhadores não poderiam morar ali nunca, se não fosse fruto de uma decisão política da Prefeitura de Belém. E aí há de se reconhecer o papel do nosso gestor, do prefeito Edmilson Rodrigues, para a execução desse projeto. E aí me preocupou muito, porque até isso estava em questionamento, até então. E, graças a Deus, a SPU Nacional entrou, né, reposicionou o papel estratégico que a SPU Nacional cumpre. Eu, como servidor federal do Patrimônio da União, sei da responsabilidade da SPU e reposicionou, então, as questões nos seus devidos lugares. Lélio, inevitavelmente, nós temos que assumir aqui os índices de rejeição do atual prefeito. E esses índices, eles têm muito a ver com a questão do cuidado da cidade. Tem a ver com o lixo, tem a ver com a manutenção das vias, que nós sabemos que são coisas caras, né? Por exemplo, o asfalto é muito caro, o quilômetro do asfalto é muito caro. A coleta e tratamento do lixo também é muito caro. Existe toda uma engenharia também em relação às empresas que prestam serviço com isso, né, de chantagem, e, enfim. Me parece que a cópia acabou servindo como a tábua de salvação do governo Edmilson, para dizer o seguinte: nós vamos conseguir resolver os problemas da cidade a partir da cópia. E eu sei a importância de um evento desse, porque a União passa a dispor de empréstimos através do BNDES, a investir mais na questão do saneamento, da infraestrutura, da mobilidade, como aconteceu nas capitais que foram aí alcançadas pela Copa, né, do mundo. Todas as cidades conseguiram ter aí investimentos, né, sólidos em infraestrutura, algumas instalaram metrô, VLT. Infelizmente, nós não conseguimos ser a sede da Copa, mas agora nós vamos ser sede da Copa. Então, tudo isso me parece que o governo se abraça nisso porque vai ter o recurso para conseguir resolver. Essa área que tu falas é uma área muito feia de Belém, ali da bacia do Tucunduba, né, da Estrada Nova. Passaram-se aí os governos do Somar Costa, governos do Zenaldo, né, 8 anos cada. E o Edmilson, no seu terceiro ano, encaminhando para o terceiro ano e meio, ainda não conseguiu entregar essas obras, porque são obras muito volumosas, são muito grandes, mas a impressão que eu tenho é que entregue, a população vai olhar diferente para a cidade. E olhando diferente, pode garantir aí os votos necessários para manter o Edmilson, né, e o governo do qual tu fazes parte no poder, e em mais de 4 anos conseguir ir concluindo outras obras estruturantes. A pergunta que eu quero te fazer, diante dessa reflexão, é se dá tempo de fazer isso até outubro, que é quando o eleitor de Belém vai às urnas votar se o Edmilson continua ou não. Veja, nós estamos em franco processo de entrega de obras
É claro que o governo Lula é um parceiro de primeira hora, sem dúvida nenhuma. Belém, importante, né? fundamental. Belém ser a sede da COP 30 é uma mudança radical em toda a cidade de Belém. São infraestruturas que estão sendo movidas. Se você observar, por exemplo, a duplicação da Bernardo Sayão, se você observar... Traz um impacto muito grande. Muito grande. Né? A reforma do mercado Ver-o-Peso começou. Mercado de São Brás, que é uma obra que particularmente está sob a minha responsabilidade. Vai dar outra cara ali. Hoje eu vou te dizer o seguinte, 55% do mercado está pronto. Nós vamos entregar essa obra em setembro. Obra acabada, perfeita. Nós temos ali o canal do Mata Fome, o canal São Joaquim. Nós temos muitas obras de infraestrutura na cidade. E mais, é claro que hoje existe um incômodo justo da população em torno da zeladoria da cidade. Isso. Que nós estamos também buscando resolver agora. Inclusive agora, hoje, nós estamos em abril. O que vai acontecer? A empresa Ciclos, que assumiu, que ganhou o contrato da coleta de resíduos sólidos, vai entrar em operação dia 15 de abril. Entra em definitiva a operação. Esse mês. O que está acontecendo? Para que você possa entender o que está acontecendo. As empresas, de maneira geral, que estão saindo do contrato, estão boicotando esse serviço. Então, se você hoje está percebendo, até o dia 15 de abril, você vai ver uma certa morosidade, porque a empresa que estava no contrato não pagou os caçambeiros estão reclamando, estão fazendo corpo mole, não querem fazer o serviço. É aquela transição de final de contrato. Então, nós estamos neste exato momento. Agora, foi uma decisão política acertada do prefeito Edmilson. Enfrentou um problema que se arrastava há décadas. Nós tínhamos um Me contrato... parece que ele não soube comunicar isso. Existe uma certa timidez do Edmilson em falar os problemas que ocorriam. Né? Talvez a nossa comunicação está ajustando melhor o formato de falar com a sociedade. Mas o fato concreto é, nós estamos há mais de 2 décadas sem um contrato, sem uma licitação da coleta de resíduos sólidos. Vivendo só de remendo. Só de remendo, por uma liminar. Não, prefeito Edmilson, que pagar uma fortuna para as empresas que não trabalham direito. Exatamente. Então, o que foi que o prefeito Edmilson fez? Fez uma licitação. E é um lobby muito grande, imagino, né? Imagina a pressão. Foram 19 ações judiciais contra esse processo licitatório. Todas foram dirimidas, foram equacionadas, para que hoje nós tivéssemos uma empresa licitada, correta, que nós não sabíamos nem quem era, agora que a gente está sabendo que é uma grande empresa, que cuida, inclusive, dos resíduos sólidos do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. É a mesma que cuida, que está aqui em franca instalação. Dia 15 começa um novo padrão de coleta de resíduos em Belém. Então, nós vamos virar uma página rapidamente, porque a coleta, as pessoas sentem na mesma semana... Nós vamos ter coleta seletiva, né? Vai ter 20% de reciclagem dos resíduos sólidos, vai ter coleta seletiva. Os catadores vão ser inclusos. Vão mudar o padrão. Hoje é menos de 2%. Para 20 é um passo... É uma mudança muito, muito grande. Além de um outro padrão, um padrão de contrato da empresa com os servidores da empresa, todos serão ligados diretamente à empresa, não vai ter subcontratação, sabe? Não vai ter aqueles remendos de grandes contratos. Ou seja, é um novo padrão que vai se instalar em Belém. Então, a zeladoria da cidade vai ganhar uma nova dimensão a partir do dia 15 de abril. Os caminhões novos começam a chegar na cidade, sabe? Então, há um novo padrão. Além disso, nós precisamos entender o seguinte: a saúde de Belém já está em outra condição. Quando o prefeito Edmilson assumiu o governo em janeiro de 21, o programa de atendimento de saúde da família alcançava pouco mais de 20% do território de Belém. Hoje, nós temos 85% do território de Belém. Então, o Zenaldo deixou o programa abandonado, é isso? Praticamente abandonado. Quando o Edmilson sai do segundo mandato dele, ele deixa em mais de 40%, cerca de 40% de atendimento do programa Saúde da Família. Foi uma das principais bandeiras desses governos. Exatamente. E aí só vem caindo. Ele já pega de novo. Com 20 e poucos por cento, e agora já está em 85%. São quase 350 equipes
de saúde da família. Atendendo as pessoas dentro de casa. Dentro de casa, com médicos, enfermeiros, técnicos. Que para quem tem idosos, para quem tem crianças, é fundamental. E você sabe que fazer esse atendimento na atenção primária vai diminuir a chegada nos hospitais de portas abertas. Que barateia o custo, barateia completamente da saúde. Ou seja, é um investimento... Tem a saúde preventiva, porque você consegue identificar antecipadamente doenças. Basicamente, essas doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, que vai impactar no porta aberta, é fruto disso. Ou seja, a glicemia alterada, é a pressão alterada. Esses remédios estão chegando hoje, estão sendo direcionados para dentro da casa das pessoas. Ou seja, é um outro padrão de atendimento de saúde. É um padrão novo que não tem no Brasil. Só essa experiência... Lédio, deve dar uma angústia, né? Por conta do período, da proximidade, né? Ela sabe agora que a população vai começar a ver as obras sendo entregues, agora que há esse ajuste dentro desses contratos, dessas licitações do lixo, do transporte, a possibilidade não, já há, né, a compra de ônibus novos, sim, já está em renovação da frota. Deve dar uma angústia no governo, para quem participa do governo, desse tempo exíguo que existe para a eleição, né? Mas a política pública ela precisa ser feita. E ela está sendo feita. Ela está sendo feita. O prefeito Edmilson Rodrigues é um educador sério, não gosta de atalhos. Ele, às vezes, faz o trabalho mais difícil, mas aquilo que tem justeza, solidez, que não vai haver retrocesso. É isso em todas as ações da gestão. As escolas hoje do município de Belém, todas, basicamente, estão passando por um processo de reforma e requalificação. Então, o Bora Belém é um programa de transferência de renda direta para as pessoas, para acabar com a fome. Então, Belém hoje é uma cidade empobrecida, mas as pessoas hoje têm como se firmar. Tem ainda o programa de transferência de renda do governo federal e tem o Bora Belém. Então, isso é importante. Então, nós estamos buscando entregar para a cidade serviços de acordo com essa condição que está nos dada. E hoje o governo Lula, Itaipu, BNDES, são investimentos importantes que estão garantindo, né, certamente aí um novo padrão da cidade de Belém. Lédio, a COP30 ela tem aí um esforço conjunto da Prefeitura, do Estado e agora da União, através de comitês organizacionais. Cláudio Puti, representando a Prefeitura, a vice-governadora Hanna, representando o governo do Estado, e uma equipe agora do governo federal para criar aí uma fusão e uma unidade estratégica para executar as obras e todos os serviços necessários para preparar Belém para novembro de 2025. Como é que tu observas isso? É uma necessidade ou existia um descompasso entre as estruturas da esfera federal, estadual e municipal? Veja, a COP ela acontecerá em Belém, ela é de Belém e, sobretudo, é do Brasil. É um patrimônio, essa conferência que vai trazer o mundo todo para discutir. Não dá para torcer contra, né? Não dá para torcer contra. E quem torcer contra vai se arrepender, porque ela já é, por si só, um sucesso. Então, Belém, hoje, tem talvez a possibilidade de um investimento jamais visto na sua história. Jamais visto. Sim. Tá? Então, é isso que a COP representa para o Brasil hoje. E o governo federal, então, montou uma estrutura, com toda a preocupação que tem, para que haja efetivamente sucesso nas diversas fases que a COP terá. Belém, a cidade de Belém, o município de Belém, a prefeitura, tem a sua responsabilidade por alguns projetos e execução, estão em curso. O governo do Estado tem também a sua responsabilidade sobre alguns projetos que deverão ser tocados. Eu tenho certeza absoluta que isso vai dar certo e já está dando certo. Não é à toa que já temos aí várias obras em fase já da reta final de entrega, como é o caso do Mercado de São Brás. Entendi. Vamos lá agora falar um pouco sobre a CODEM, que está sobre a tua responsabilidade, lá que tu comanda e pode dizer. O que nós temos hoje de concreto dentro desses 3 anos e meio, mais ou menos, que tu estás à frente da CODEM? Nós temos hoje, Jimmy, o seguinte: o maior programa de regularização fundiária sendo efetivado. Nós vamos atingir mais de 20 mil famílias ainda esse ano, em diversos bairros, basicamente em todos os distritos da cidade, de Mosqueiro até Terra Firme.
temos ações de regularização fundiária, incluindo igrejas, centros comunitários, eles se escolas tornam de parceiros samba. fazendo o quê, né? Não, eles são objetos da regularização fundiária. As igrejas que também não eram tituladas. Igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, você que conhece bem Belém, sabe onde é a Peixaria do Careca? Certamente já parou lá, já comeu peixe ali, eu também. A Igreja Assembleia de Deus, que é bem próximo da Peixaria do Careca, existia ali há 80 anos. 80 anos. E não tinha o seu título de propriedade ainda. 80 anos de existência. Para muita gente que não entende a necessidade do título, né, acha que isso é morar, o título serve, entre outras coisas, para você pegar um financiamento bancário e poder fazer uma reforma, Mas por exemplo. quando você tem liberdade, você passa a ter um ativo. Você passa a ter um ativo. Então, eu estou dando o exemplo daquela igreja. Nós acabamos de entregar o título de propriedade ali, o prefeito, o pastor Samuel Câmara, lá naquela Assembleia de Deus que é espelhada no Bernardo Sayão, recentemente. Está ali o título de propriedade para dar segurança à igreja, né, para não sofrer o processo especulativo. Sim. A Igreja Católica, vou te dar um exemplo. Eu falei da Peixaria do Careca. Na frente da Peixaria do Careca tem a Igreja São Judas Tadeu. Exato. Acabou de receber o título de propriedade de toda aquela área. Tá? Lá na Sacramenta, na Avenida na Senador Lemos, aquela igreja, São Sebastião, acabou de receber o título de propriedade. Santuário de Fátima acabou de receber o título de propriedade. Escola de Samba da Matinha acabou de receber o título de propriedade. E várias outras áreas. O Carmelândia, ali na frente do Mangueirão. Carmelândia, toda aquela área Carmelândia. Todo o Carmelândia está 100% regularizado. Já imaginou que é 100% regularizado? Tem uma coisa que um amigo que morava lá, né, que os pais morreram, a casa ficou lá como herança, e eles precisando vender para se dividir, não conseguiam, porque a venda dependia do título e não tinha o título, e depois do título eles conseguiram vender, cada um pegou sua parte, foi morar, fazer sua vida. Então, a importância do título ela também é para isso, para que você tenha... Né, diminui o conflito, você destrava a vida das pessoas. Porque a mãe que não tem o título de propriedade, ela não dorme sossegada, porque se ela amanhã ela partir para o céu, quem vai herdar uma casa precisa ter a segurança jurídica, que vai poder acordar e dizer, olha, essa casa é minha, Sim, registrada em cartório, eu posso doar para o meu filho, para a minha filha, ou seja, é paz. Além disso, a casa é valorizada. O imóvel com Exato. título de propriedade, ele valoriza-se em torno de 30%. Passa a ser um ativo. Você pode ir ao banco fazer um financiamento para melhorar a sua casa. Eu quero fazer um quarto a mais, quero fazer uma cozinha melhor. Eu posso ter já essa garantia do banco. Se eu quiser empreender, tem muitas mães que estão fazendo aí, dentro do programa Dona de Si, cursos de formação para empreender, mas não tem o dinheiro. O banco já pode financiar esse empreendimento a partir do título de propriedade. Abrir um pequeno comércio, um salão de beleza, uma oficina, uma padaria. Se amanhã, inclusive, essa família quiser vender lá na Marambaia, no Água Cristal, que nós estamos garantindo o título de propriedade para os moradores também de lá do Água Cristal. Eu quero vender, mas quem quer comprar? Não tem dinheiro para pagar à vista. O banco já financia essa venda e essa compra. Ou seja, você destrava a vida de uma família e você coloca para a formalidade uma área que estava informal. Pois é, então tem uma possibilidade muito grande. Tu começaste falando sobre a tua história, depois sobre... como tu chegaste na Codem. Historicamente, Belém é fruto de um desenvolvimento extremamente desigual, elitista, né, que não pensou na qualidade de vida para as pessoas que moravam nas baixadas, mas quando essas áreas, por exemplo, ali do entorno do Rio, né, da Bahia, começam a ter obras estruturantes, essas áreas são valorizadas e quem tem dinheiro quer ter supermercado, quer ter comércio, quer morar na beira do rio, como nós temos ali na Doca, aqueles prédios suntuosos, na Pilar Cabral ali, onde ninguém compra um apartamento por menos de 2 milhões. Ou seja, a especulação imobiliária ela tem um lobby muito forte, uma influência muito forte sobre a política, né, Lélio? Ela tem, de fato. É inegável. E qual é o dever do município? Dever do município. Poder garantir a permanência de quem é mais necessitado, dos trabalhadores nessas áreas. Porque se a gente não consegue garantir a regularização fundiária desses espaços, a especulação imobiliária arranca essas pessoas de lá, chamada gentrificação.
Então, nós precisamos garantir a permanência dessas famílias nessas áreas que agora estão sendo valorizadas, fruto de investimento público, não é investimento privado. Se a família quiser vender depois de ter, tudo bem. Tudo bem, mas é uma decisão dela. Claro. Mas ela não vai sofrer um processo especulativo. Ela tem uma propriedade garantida. Eu lembro que ali na Pedreira, né, sobretudo ali na Pedro Miranda, tem uma foto histórica. Tempo que eu trabalhei no CP, porque era uma ONG que trabalhava muito essa questão da comunicação popular, e eu via uma foto, uns vídeos também, né, de como era a Pedreira, como era Pedro Miranda, né, aquela estiva mesmo, as pontes, né. Hoje nós vemos muita gente que obviamente saiu da Pedreira depois que houve a macrodrenagem, né, da bacia do Una, que atingiu ali desde a Marambaia, rasgando ali Sacramento, Telégrafo, Pedreira, e que, de certa forma, valorizou a área e muita gente vendeu o terreno. Mas a gente percebe que tem muita casa ainda de moradores antigos. É mais ou menos esse o projeto, é fazer com que as pessoas fiquem lá, permaneçam lá. Não sejam expulsas, não sejam expulsas para outros municípios. E isso é muito caro. Nós tivemos recentemente agora o inquérito esclarecido da execução da vereadora Marielle. Sim, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E pasmem, ela foi executada porque ela lutava pela regularização fundiária, pelo direito de morar dos mais humildes da cidade de Belém, do Rio de Janeiro. Então, é uma pauta fundamental. Garantir o direito de morar com a segurança jurídica da propriedade é uma pauta fundamental. Nós não queremos mais Marielles sendo executadas. Nós queremos que o nosso povo tenha direito à propriedade plena nessas áreas. Os trabalhadores têm direito à propriedade, ao exercício da propriedade. O direito à propriedade é consagrado na Constituição. Ela é tão importante que os trabalhadores precisam ter acesso a elas. E as suas raízes também, né? Tu vieste de Tucuruí, né? Fui impactado pela hidrelétrica. Tem aquela questão do movimento dos atingidos pela barragem, né? É tão ruim você ser arrancado do lugar onde você morou, né? É triste. É triste. Eu já particularmente morei numa ocupação e eu sei quão duro é, sabe? Vivi na pele isso. E hoje nossa luta é a luta pelo direito à cidade. Nós precisamos garantir o direito à cidade a todos. Aqueles que têm dinheiro, que podem pagar os melhores lugares, não temos nada contra, mas sobretudo os trabalhadores. Você que me assiste, que não tem ainda teu título de propriedade, é este trabalho que é feito pela Prefeitura de Belém que tem garantido a permanência dos trabalhadores nas melhores áreas da cidade de Belém. Então, isso nós não podemos abrir mão. Isso é um projeto estratégico, um projeto de cidade. Tá? Então, assim, nós estamos há 3 anos e 3 meses na CODEM, e é bom que se diga isso. Não tem uma única denúncia de dizer o seguinte: olha, existe aquela família ali que recebeu um título que não merecia. Não, é um critério, um rigor, uma disciplina, sabe, sendo feita no dia a dia por servidores capacitados, habilitados para o exercício dessa tarefa. Nós podemos dizer que tu estás explicando a frase do Edmilson em campanha, que dizia que a prefeitura é um projeto de felicidade, é isso? É um projeto, de fato, de felicidade, porque nós somos construtores desse sonho. Porque a cidade só vai ser democrática se os espaços forem garantidos para todo mundo, sejam de praças, ou seja o teu direito de morar com segurança jurídica. Então, este é o papel nosso. A Prefeitura de Belém, claro que tem insuficiências. Nós não deixamos de reconhecer que tem insuficiências, mas nós estamos superando essas insuficiências. E vocês não é fácil, né? Não é simples, sabe? Não é simples porque nós vivemos os 2 primeiros anos boicotados pelo governo anterior, que foi o Bolsonaro. Nós não tivemos uma operação de crédito aprovada, nada. Nós custeamos a máquina com o recurso próprio. Nós perdemos 600 milhões de reais. Anote esse dado. 600 milhões de reais foi a perda nesses últimos 3 anos e 3 meses. De FPM. De FPM. Pela distorção. O FPM de Belém só vem caindo. A população de Belém ela não tem conhecimento sobre isso, e aí nós não podemos também passar a mão na cabeça da comunicação da prefeitura, porque vocês, enquanto gestores, precisariam ter mecanismos de fazer pedagogicamente que a população entenda o que são essas perdas, que não começaram agora. Claro, Por exemplo, como é que Canaã dos Carajás, Paropebas consegue aumentar a sua parcela da divisão do bolo do ICMS, enquanto Belém cada vez mais está diminuindo. E já diminuiu muito, e há diminuir cada vez mais, né? Como é que
como é que a gente comunica isso para a população, Lélio? De fato é um problema que a gente sabe que nós precisamos comunicar melhor as informações à sociedade. Isso é uma perda drástica. 600 milhões está fazendo muita falta, sabe? E esse é o exercício da gestão, de buscar fazer o melhor uso do recurso próprio do Tesouro e buscar parcerias, seja de operações de crédito, seja do próprio governo federal que tem chegado para o investimento na cidade. Mas a cidade está mudando e vai ter um padrão completamente novo dentro de poucos meses. Lélio, foste deputado estadual, infelizmente não tivestes a reeleição, falastes aí que o partido não conseguiu o coeficiente eleitoral, né, o número de votos necessário para te reeleger. Mas tu tens aí um apelo de muita gente para que tu retome. Como é que tu trabalha isso? Hoje parece que tu está mais preocupado com a reeleição do Edmilson. Hoje eu estou comprometido completamente com esse projeto, né, de reeleição, de recondução do prefeito Edmilson Rodrigues a mais um mandato. Estou presidindo o meu partido, o PCdoB em Belém. Sou agora o presidente da Federação FÉ, né, Brasil de Esperança, que tem o PT, o PCdoB e o PV. Né, porque é um acordo que esse próximo biênio seja presidido pelo PCdoB nacionalmente e tenha os seus desdobramentos para os estados e para os municípios. Então, hoje estou presidindo também a federação e coordenando a campanha do PCdoB a proporcional com a candidatura do Rodrigo Moraes, a pré-candidatura do Rodrigo Moraes. Ela é a prioridade do partido. É a prioridade do partido e a nossa prioridade é reeleger Edmilson Rodrigues e eleger Rodrigo Moraes a vereador em Belém. E a Ananindeua também já tem um fato pacífico lá com relação a... A Ananindeua... O PCdoB participa da prefeitura. A Ananindeua, o nosso partido compõe o governo municipal. Existe uma discussão interna agora que está se dando e eu espero que se resolva da melhor forma possível. Nós precisamos eleger vereador. O PCdoB precisa eleger vereador. Marituba também. Marituba também. Tem candidatos a vereadores em Marituba. O PCdoB está com umas candidaturas em todo o estado. Está tentando se reorganizar. E certamente em 2026 eu pretendo disputar novamente uma eleição. A gente está discutindo o ajuste melhor para esse projeto. Muito bem. Lélio, mostra para a gente aqui, tu trouxeste os mapas, né? Eu trouxe o mapa. Para a gente conhecer um pouco do como Belém foi fundada e por que tantos problemas. Olha Porque só. parece que Belém começou a ter problema depois que Edmilson se elegeu, e não é verdade. Não, não é verdade. Na verdade, Edmilson traz solução para a cidade de Belém. Está aqui essa chamada primeira légua patrimonial, que vai até a altura ali da Doutor Freitas. Essa que foi a parte que a coroa portuguesa deu para formar a cidade de Belém. Isso foi em 1627, tá bem? Então, Belém foi sendo ocupada paulatinamente. As primeiras áreas ocupadas por Belém foram as áreas que a elite conseguiu ocupar logo, que foram as áreas mais altas. As baixadas, que eram as chamadas vacarias, que são essas áreas aqui, só foram ocupadas porque elas enchiam, né? Elas enchiam, tinha uma influência, vinha, e aí não tinha a drenagem adequada, depois foram feitas macro-drenagens, buscou-se fazer para garantir essa drenagem, as pessoas começaram a ocupar esses espaços. Muitos anos se passaram, séculos, né? São séculos de ocupação ali, e hoje a Prefeitura de Belém está fazendo as intervenções necessárias nessas áreas. Inclusive, a regularização fundiária, ela busca corrigir esse problema, essa distorção da ocupação dessas áreas de forma irregular. Agora não, a Prefeitura de Belém está reconhecendo o direito a morar com a segurança jurídica da propriedade. Lélio, essas áreas aqui do centro, digamos ali, por Nazaré, Batista Campos, nós tivemos ali uma intervenção muito forte. Possivelmente, talvez o momento mais forte tenha sido durante a gestão do Antônio Lemos, né? Sim. O qual a sede da prefeitura leva o nome. E o período da Belle Époque, onde existia uma pujança ali econômica decorrente do ciclo da borracha, né? Trouxe ali a instalação de grandes instrumentos, né, digamos assim, instrumentos públicos, né, como o Teatro da Paz, a Praça da República, Praça Batista Campos, os palacetes Bolonha, Pinho, que hoje estão inclusive reformados, é importante para o patrimônio histórico da cidade. Então, o que eu percebo é que de lá para cá, os governos, de certa forma, eles viraram a costa para essa área mais excluída da cidade, né? E que com esse redesenho estratégico
ela pode ter uma nova cara, mas não são precisas aí algumas décadas para transformar Belém, porque se compara muito Belém com outras capitais, né? O índice de saneamento ainda é muito baixo. Belém, Ananindeua, Marituba, esses municípios da região metropolitana e todos os outros municípios do estado. E o estado, ao meu ver, também deveria ter um pouco mais de compromisso com essas áreas. Por exemplo, a Cozampa, né? A Cozampa, ela fura muito buraco em Belém. Eu tenho na Marambaia visto ruas entregues recentemente, como a 6ª Rua, onde fica a UPA da Marambaia, toda quebrada pela Cozampa, uma rua que acabou de ser entregue. Como é que a prefeitura age em relação a isso, ao seu parceiro ali, o governo, para que ele quebrou, precisa quebrar, mas vamos lá e refaz o asfalto. Não, deixa lá quebrado e quem acaba sendo responsabilizado é quem? O prefeito, a prefeitura. De fato... Como é que nós vamos trabalhar isso para uma ação mais de médio e longo prazo? De fato, há de se ter uma sintonia mais adequada das ações das 3 esferas, né? Tanto federal, estadual e municipal, porque há uma interface dos serviços na cidade. Há uma interface, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área do saneamento, e Belém precisa ter um saneamento, né? Está buscando investir em saneamento, né? De fato, a urbanização de Belém, a pavimentação das vias com drenagem, e aí há de se dizer, todas as pavimentações que a Prefeitura de Belém está fazendo se faz com drenagem, porque drenagem profunda, para não só colocar a impermeabilização do asfalto e depois a água ficar acumulada. Não. E o asfalto vai ruir rápido. E vai ruir. Né? Então, esse é um problema. E essa constatação do problema da Cozampa, de fato, houve realmente, ainda incomoda, vez ou outra, essa circunstância de algumas intervenções que não têm um cuidado, né, de fazer rapidamente o reparo, às vezes até um asfalto bem novo, que é feito pela prefeitura, mas há um esforço do governo em buscar uma sintonia nesse sentido, né? Porque quem sofre não é o prefeito nem o governador, quem sofre são os cidadãos que moram e precisam né, trafegar por essas áreas. Né? Isso aí, às vezes, é um problema interno, às vezes até o gestor nem tem a capacidade de ver tudo ao de mesmo enxergar, tempo. Né? Mas aí cabe realmente a cobrança, cabe o acompanhamento da população, da sociedade, para cobrar essas distorções, porque quem sofre é o povo. Lélio, tem uma questão também que eu acho que é importante a gente trabalhar aqui, até porque nossos telespectadores, nossos leitores, eles nos cobram muito. Né? A gente recebe muita denúncia de áreas que ainda precisam, né, de iluminação pública, ainda precisam o cuidado das praças. Como é que isso está sendo trabalhado também? Porque as praças, por exemplo, né, elas são instrumentos públicos importantes, né, para o lazer, para a autoestima da população, para o futebol, para a turma ali, a rapaziada, praticar um esporte, praticar uma caminhada. Isso está no bojo desse processo aí da COP? Está, sim. O prefeito Edmilson Rodrigues tem uma atenção muito especial com as praças. Recentemente, nós tivemos na Praça do Jaú. Você que frequenta a Praça do Jaú, ali na Senador Lemos, tem uma praça completamente revitalizada. Estava com tapume, já foi inaugurada? Já foi inaugurada, já está inaugurada. A Praça do Jaú já está entregue à cidade. Tem uma experiência muito inovadora na praça, tá? Foi formada uma associação dos amigos da Praça do Jaú. Foi fundada uma associação. Tem lá na Baixa Campos. Para cuidar. A Baixa Campos está tendo os coretos também, revitalizada. Né? Então, as praças estão sendo revitalizadas. Tem um programa Luz de Belém, agora, a empresa Luz de Belém, que é uma ação da prefeitura, está trocando o padrão completo da Luz de Belém, das luzes, da iluminação pública. Para não deixar na escuridão, né? Tudo LED. Tá? Já tem mais de 55 mil novos pontos de LED instalados. A meta é 70 mil. Vamos bater, se Deus quiser, essa meta dentro dos próximos meses. Entendeu? Então, está mudando. Tem um investimento grande nesse sentido aí para garantir a melhor qualidade de vida ao povo de Belém. Tu deves compor ali a coordenação de campanha para a reeleição do Edmilson, né? Tens essa visão bem apurada dos problemas para que a campanha possa dialogar e se comunicar melhor com a população em busca da reeleição, né, Lélio? Temos um desafio, né? Eu estou, sim, claro, pelo meu partido, compondo a coordenação da pré-campanha e possível campanha já logo na sequência. E é um desafio, se comunicar é uma arte difícil, não é fácil.
não é todo dia que tem jornalistas da tua envergadura e tantos outros aí, e gente do marketing digital. Mas é um desafio nosso, é um desafio deste tempo, poder aperfeiçoar mecanismo de comunicação e falar melhor com você, explicar o que está acontecendo na cidade, para que as pessoas saibam que existe um espírito público aqui na cidade de Belém. Tanto é que é uma gestão séria, serena, correta. Lógico que a gente reconhece que temos aonde melhorar e vamos melhorar, mas existe um padrão sendo construído na cidade de Belém que vai fazer toda a diferença, não é para uma gestão, para décadas de existência da nossa cidade. Eu sempre me reclamei muito da condição ali do mercado de São Brás. Não sei se tu tens imagens ou se nós temos imagem aqui da produção com relação às obras de lá. Tu disseste que 55% da obra já está entregue. Essa maquete está muito bonita. Essa maquete ela vai ser entregue? Vai ser entregue. Desse jeito aí? Nesse padrão. Aquilo ali é uma redoma de vidro, né? Vai ser um café, restaurantes, vai ter Olha, eu quero ir tomar um suco lá contigo, viu? Vai tomar, olha só, esse é um novo mercado de São Brás, é um completamente novo, requalificado, reformado, reestruturado, sabe? E com um detalhe, todos os permissionários que estavam dentro estarão aqui. Não vão ser trocados, que nem trocaram os donos lá do Bar do Parque, né? Todos. Os donos não, os permissionários. Né? Todos os permissionários. Eles estão sofrendo muito, né? Por conta daquela feirinha ali. Né? Mas a feira provisória está uma feira bem estruturada, inclusive bem movimentada. A feira provisória, ali, que era o prédio da Yamada, foi feito um investimento grande para reformar completamente ali e está lá. E os permissionários voltarão para o mercado com estruturas importante novas. Eles não serem trocados, né? Não, aí é um compromisso da gestão, compromisso do prefeito Edmilson para o retorno dos permissionários e mais. Vai valer a pena o tempo que eles ficaram ali no milho. Olha um padrão construtivo que vai ser entregue ao mercado de São Paulo. Qual o valor dessa obra, Lélio? 118 milhões de reais. Recursos próprios? Recursos próprios, recursos da cidade e Itaipu agora, investimento da Não COP. houve nenhuma ajuda do governo estadual para essa obra? Não, aqui é a obra do município de Belém, em parceria com o governo Conseguiram tirar ali do... Porque eu lembro que o Zenaldo, ex-prefeito, ele chegou a anunciar um contrato com a Roma, incorporadora, existia um contrato de PPP que não foi cumprido, as cláusulas, infelizmente, não foram cumpridas, e aí nós tivemos que, de forma amigável, inclusive, agradecer ao grupo que estava com o contrato, entendeu que o melhor caminho era devolver o patrimônio ao município, o município fazer investimento. Eles não fizeram nenhum investimento, não chegaram a fazer investimento, tiveram alguma dificuldade de diálogo, e a gente entendeu que, exercitando o diálogo com eles, era importante retomarmos esse patrimônio ao município e executar esse projeto, porque esse é um projeto que aumenta a autoestima da cidade de Belém. Nós, belenenses, temos uma identidade com esse mercado. Sim, até por conta da localização dele, né? Ele é muito estratégico. Ali um troncal, ali Quem entra e quem sai de Belém geralmente passa por ali e vai ver essa obra entregue. São mais de 200 vagas de estacionamento, maior do que o mercado municipal de São Paulo. Esse mercado aqui... Deve ter um bicicletário para quem tem bike, vai ter bicicletário, vai ser um mercado que vai ser uma referência para o mundo. Pô, só de não ver os urubus ali, meu irmão, já me dá uma alegria. Vai ser um mercado de padrão para o mundo inteiro. Vai ser melhor do que o mercado de São Paulo, melhor do que o mercado de Minas Gerais. Tem um mercado parecido em Minas Gerais. Pois é, vai ser o melhor do que o mercado de Minas Gerais. E lá tem teatro, lá tem salão de cabeleireiro, tem uma casa de estrutura. Espaço. Aqui vai ter tudo isso. É um espaço para a cultura, para a arte, para a música, para o lazer, para o mercado, para o artesanato, por respeito à nossa originalidade, nossos produtos. Sabe? Então vai ter comida típica, vai ter boieira aqui, vai ter alta gastronomia, mas vai ter boieira também. O prato popular, vai ter o prato popular, assim como vai ter a gastronomia. Coelho gosta dele, vai querer ir para lá, nosso cinegrafista. Vocês vão aproveitar. Está muito bonito, espero que a população receba o quanto antes. Quando é que está prevista a inauguração? Setembro. Olha, então setembro tu estás intimado, vim aqui e depois levar a gente lá, nossa equipe, para a gente tomar um café. A gente vai lá, vai tomar um café, vai usufruir desse novo equipamento público que Belém merece. Belém já merecia, né? A última reforma também foi feita no governo de Edmilson e agora em definitivo, uma requalificação. Né? Depois de muitos anos de construído, né? Foi. É centenário esse mercado, né?
Então, Nunca houve uma reforma depois de construído. e agora é a segunda reforma. grande reforma, a requalificação, porque agora ele está sendo requalificado. Tem estruturas que não existiam aí, vão passar a existir. Lélio, eu quero te deixar aqui muito à vontade para que tu converse com outros secretários para que possam vir fazer o que tu estás fazendo aqui, né? É importante se Porque comunicar. às vezes a gente convida os secretários, mas eles não vêm. Parece que tem um temor de serem perguntados, né? E não tem isso, né? O gestor ele precisa se abrir, ele precisa prestar informações, né? Porque isso é ninguém importante. está aqui para emparedar. Obviamente que nós temos o papel como jornalista de representar algumas reclamações, algumas queixas, perguntar, dar o direito das pessoas apresentarem sua versão, como tu apresentaste, com relação à questão latifundiária em Belém, que eu estou convencido disso, né, de que os interesses, né, da especulação imobiliária, de quem tem dinheiro em se apropriar das áreas, né, nobres, que hoje ainda não são nobres, mas se tornarão nobres depois que houver uma intervenção urbana, né? Você imagina aqui uma obra de quase 120 milhões de reais que vai requalificar todo esse espaço do entorno de São Brás. Nós temos que ter um programa de regularização fundiária para garantir a permanência dessas pessoas nessa área. Porque essa área está muito favelizada ali também, né? Então, precisamos garantir. É isso que a gente está dizendo. A intervenção, isso aqui é dinheiro público. É o meu recurso, é o teu recurso, é o teu recurso que está aqui. Então, ao entorno disso, precisa ser garantido a permanência dessas pessoas, que durante décadas ocuparam esses espaços, moram aqui e não tiveram oportunidade de usufruir desse equipamento. E as futuras gerações que hão de continuar também lá, né? Então, este é o exercício do poder público. Investir e garantir com que as pessoas que moram lá usufruam desse espaço. Mas tem que comunicar também, né? Não adianta fazer, né? Tem que comunicar. É verdade. Lélio, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Infelizmente, o nosso tempo é curto, nós gostaríamos de ter mais tempo. Nós estamos aí, inclusive, trabalhando a possibilidade de irmos para a TV dentro do nosso programa, apresentar um horário para que mais pessoas possam conhecer, né, a política, conhecer os debates que muitas vezes não estão na grande imprensa, não estão, né, disponíveis para as massas. Obviamente que o fenômeno da internet ele atinge muita gente, mas o nosso projeto de levar o Podercast para a TV é justamente para a gente atingir um maior número de pessoas, para que as pessoas tenham acesso à informação e não estejam ali sendo manipuladas, né, apenas pelaquilo que, de certa forma, tem mais força, pelos grupos que têm mais força midiática e financeira, né? Jimmy, eu te desejo muita boa sorte. Tu és um militante da comunicação popular importante para a nossa estrutura de comunicação de maneira geral. Estou muito feliz com este passo, com essa estrutura que tu conseguiu a duras penas, fruto de muito trabalho, esforço, credibilidade, construir, sabe? Isso é muito importante, fundamental estabelecer isso aí. Eu te desejo vida longa, saúde, paz e continue essa batalha que não é simples, mas ela é necessária. Tá bom? Então, boa sorte, meu irmão. Eu quero fortalecer o convite para outras vezes tu poder estar aqui. Voltaremos. Ainda esse ano, O Mercado de São Brás já tem um compromisso de voltar para apresentar um mercado novo, estruturas novas, e vamos lá fazer uma matéria dentro do mercado. E nos convide também que a equipe do Portal Estado para Online ela tem vontade de conhecer um pouco de uma área que recebeu os títulos. Eu te convido a fazer uma entrevista com essas famílias que foram beneficiadas. Vamos combinar. Vamos combinar para te sentir. Veja uma área onde tenha um maior número de títulos entregues que a equipe do portal tem. Na próxima entrega, tu já estás convidado a participar para poder fazer o acompanhamento. Eu vou te dar aqui um spoiler direto para o Podercast, tá? Eu vou dar um spoiler para vocês. A área do Portal da Amazônia, que vai ser construído um conjunto habitacional de 574 moradias, o contrato, daqui a alguns poucos dias, o contrato vai ser assinado da Prefeitura de Belém, Caixa Econômica. A construção das unidades. E nós vamos fazer um grande ato dentro da área, tá? Dentro da área, com entrega de títulos, com a assinatura desse contrato. Certamente todas as autoridades estarão presentes.
e vamos ter um grande mutirão de cadastramento lá no Jurunas, e certamente você vai ter a oportunidade de ter contato com esse público e com essa experiência exitosa que a Prefeitura de Belém tem conduzido na cidade. Legal. Eu quero te convidar a estar conosco em Mosqueiro, no 7º Festival Gastronomia das Ilhas. Nós estaremos lá com toda a estrutura da Prefeitura de Belém. Vai ser um momento rico, onde você estará em contato com a melhor gastronomia da cidade. Belém é cidade criativa Unesco da gastronomia. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Pratos exclusivos para o festival. Tem sido um sucesso por onde nós temos passado. Então, Jimmy, tu e toda a equipe daqui, e você que está me ouvindo, me assistindo, vá participar desse 7º Festival Gastronomia, edição em Mosqueiro, que é um festival que surpreende pela qualidade do alimento, pela forma como os pratos são executados, e são executados por produtores locais, feitores da culinária, da gastronomia local, que passa, inclusive, por formação durante esse processo que está em curso. Tá? Então, o 7º Festival Gastronomia das Ilhas, edição Mosqueiro, vai acontecer e, em breve, vocês serão surpreendidos com essa chamada. Isso aqui foi mais um Podercast, hoje com doutorando, né? Já podemos dizer que, além de mestre, está aí tirando o título de doutor, Lélio Costa, atual presidente da CODEM, que é o órgão responsável pela Prefeitura de Belém, pela regularização fundiária dessa capital amazônica tão sofrida e, ao mesmo tempo, bonita, pulsante, que está aí com seu nome destacado na imprensa internacional, devido ao fato de ter sido escolhido pela ONU como a sede da COP30, em novembro de 2025, e o Lélio tem um papel fundamental, né, na articulação dos atores que poderão e estão, na verdade, fazendo com que os projetos possam, a tempo hábil, né, consolidar Belém com a infraestrutura necessária para receber os turistas, mas não só. Eu acho que o principal legado da COP é o que ele deixará para a cidade e para os seus cidadãos. Desejo sorte também, Lélio. Muito obrigado pela tua participação. Quero agradecer aqui a equipe técnica, o Coelho, o Crislan, a tua assessoria que disponibilizou as imagens. E esteja sempre aqui, saiba que nós estamos sempre aqui com portas abertas para ouvir os gestores, questionar, obviamente, né? É um podcast tocado por uma equipe de jornalismo, mas que também oportuniza com que os gestores possam dar a sua opinião, dar a sua versão sobre os fatos que a sociedade consome. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, Jimmy. Isso aqui foi mais um Podercast, sempre com uma convidada ou um convidado especial, e a gente se vê no próximo episódio.